Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte, o ano de 2020 nem bem começou e já tivemos problema na Austrália, no Irã e tal, e a gente já acaba esquecendo alguns probleminhas que aparentemente, né, são menores para a geopolítica internacional, mas que são muito importantes para aqueles que o sofrem, inclusive para o Brasil, porque dá conta de um vizinho nosso que é a Venezuela. A Venezuela atravessa um momento extremamente caótico e isso foi comprovado mais uma vez nas eleições que tivemos há pouco tempo atrás, né, questão de dias, que a oposição ficou impedida de votar. Inclusive o Guaidó, numa das cenas mais lamentáveis, talvez, dos últimos tempos, na qual ele estava tentando entrar, né, na Assembleia Nacional para participar da votação, e a Guarda Nacional Venezuelana impedia que ele entrasse. Por que será que ele foi impedido? O que isso representa para a democracia venezuelana? É golpe? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, toda vez que a gente vai analisar geopolítica, a gente não pode ter uma visão muito maniqueísta. E isso, né, sempre que eu vou ler nos comentários, muitas vezes me falam que é um erro ler os comentários, mas eu gosto, eu vou vendo isso, né? Ah, ele fez um vídeo criticando o Maduro, é porque ele gosta do Guaidó, ele acha que ele é a favor da intervenção norte-americana, ele é imperialista. Ou então faço um vídeo, sei lá, falando mal do Bolsonaro. Sabia, ele é petista, ele quer o Lula, e o PT e tal, sabe essas coisas? O pessoal meio maniqueísta, meio doidão, não consegue pensar de maneira não binária. E a gente tem que enxergar o mundo de maneira não binária. Nesse vídeo eu vou claramente criticar o Nicolás Maduro, tá? O seu governo, o governo venezuelano. É sim uma ditadura. Isso não quer dizer que eu acho que o Guaidó é perfeito, que o Guaidó é a referência, meu Deus, o Guaidó sim vai salvar a Venezuela, percebe? Não acho, nem um pouco, tá? Então não pense de maneira tão binária. Quando a gente fala das eleições, né, da eleição que aconteceu na Venezuela, a gente tem que caracterizar a Venezuela como uma ditadura por quê? Eu vou passar para vocês uma das várias definições de democracia, tá? A democracia, ela só é plenamente respeitada quando a gente tem uma forte independência entre os três poderes. Como assim? Quando a gente tem o poder executivo responsável por executar, que é o presidente, de maneira completamente não autoritária, o poder legislativo criando e votando as suas leis sem interferência do executivo e o judiciário julgando sem interferência do executivo e legislativo. Se a gente tem um dos poderes muito mais poderoso que os outros, ou um poder fazendo algum tipo de conluio com o outro, isso já pode ser caracterizado como uma espécie de ditadura. Por exemplo, durante o governo brasileiro de 64 até 85, a gente pode falar de uma ditadura? Sim, porque além dos direitos civis terem sido cassados, um governo completamente autoritário, foi fechado o Congresso Nacional pós o AI-5. Então é sim uma ditadura, no sentido científico da palavra. Na Venezuela, como que está a situação hoje? A gente tem um poder executivo completamente autoritário. E isso não data só do Nicolás Maduro, isso data também do Hugo Chávez, tá? Hugo Chávez, por mais que ele tenha tido relativo sucesso econômico pelas políticas econômicas, pelas políticas de distribuição de renda e pelo aumento do preço do petróleo principalmente, a gente não pode esquecer as mazelas que ele promoveu. Ele promoveu uma reforma na Constituição que aumentou o número de juízes no judiciário, sendo que ele indicaria os outros juízes, ou seja, o judiciário hoje, ele é completamente governista, os juízes que ali estão votando se tal ato é constitucional ou não, são juízes governistas, e ele colocou, a partir de uma suposta ameaça de um golpe da oposição, um governo mais autoritário, um governo que poderia praticar censuras, fechar meios de comunicação, reprimir de maneira violenta protestos. A única frente que ainda representava algum tipo de não ditadura não alinhada ao governo era o poder legislativo. O poder legislativo que na Venezuela não é bicamaral como aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Na Venezuela só existe a Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional era liderada pela oposição, que tinha como seu chefe um carinha chamado de Juan Guaidó. Vou até colocar aqui para vocês, né? O tal do Juan Guaidó. O Juan Guaidó, não pensem vocês, nossa, esse cara aqui é a direita liberal. Imagina, ele é mais assim, um social-democrata. Ele não é um bolivariano, assim como Nicolás Maduro e Hugo Chávez. Ele é conhecido como um social-democrata, mas várias vezes ele já foi visto até com o símbolo, né, do Simão Bolívar, ou seja, ele tem uma certa admiração pela esquerda, essa é a grande verdade. A Assembleia Nacional, então, que representava a única frente de oposição, o Nicolás Maduro percebeu que não era legal ter um congresso, olha que absurdo, né? Ter um congresso que ia contra as suas ideias. Então sabe o que ele fez?
essa Assembleia Nacional, meio golpista ela, né? Tô achando que ela é meio golpista. Sabe o que a gente tem que fazer? Existe a sombra do golpe internacional. Existe o imperialismo americano tentando boicotar nosso governo. Realmente existia, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. E eles querem praticar um golpe. Então, em nome da soberania da Venezuela, eu vou não eliminar, mas vou deixar em segundo plano a Assembleia Nacional e vamos fazer uma nova votação para eleger uma Assembleia Constituinte. Como assim, professor, uma Assembleia Constituinte? Uma Assembleia que teria votação organizada pelo Nicolás Maduro, pelo Poder Executivo, para fazer uma nova Constituição que garantisse mais poderes para o Maduro com o pretexto de garantir a soberania venezuelana. Miguel, né? Mas beleza. Nessa Assembleia Constituinte, a gente via assim, as ruas venezuelanas vazias, poucas pessoas foram votar. Mas sabe quem foi eleito? Coincidentemente, somente partidários, não somente, né? Mas muito mais partidários do Partido Socialista Venezuelano, do partido do Nicolás Maduro. E essa Assembleia Constituinte, que foi feita para fazer uma nova Constituição, até agora essa Constituição não foi feita, mas ela muitas vezes funciona como se fosse uma espécie de poder legislativo. Ou seja, o Nicolás Maduro, ele já tinha o poder judiciário na mão, ele já tinha o poder executivo completamente autoritário, ele mesmo. E o poder legislativo agora sob a mão da Assembleia Constituinte de membros eleitos por ele. A Assembleia Nacional ficou em segundo plano e ficou como o único membro que poderia fazer frente ao governismo na Venezuela. Nisso, o Juan Guaidó, ele se autodeclara presidente, foi reconhecido por uma série de países, não colou, tá? Essa é a grande verdade, a população não reconheceu o Juan Guaidó. O Brasil mesmo, por exemplo, ele reconheceu o Juan Guaidó como presidente oficial da Venezuela, só que é meio estranho pensar, né? Porque ele é presidente do quê? Qual território que ele controla? Qual território é controlado pelo Juan Guaidó? Nada. Então ele governa exatamente nada. Tudo bem? E a gente teve recentemente a eleição para isso aqui, ó, para essa Assembleia Nacional. Era a chance do Hugo Chávez fazer com que a Assembleia Nacional, que é a única frente de resistência ainda ao governo de Nicolás Maduro, do poder dentro da democracia que ali existe, ficar mais governista. Então, sob o pretexto de segurança na votação, ele impediu uma série de líderes da oposição de votar, inclusive o Juan Guaidó. Juro pra vocês, a justificativa da segurança nacional da Venezuela era que o Juan Guaidó e outros líderes da oposição poderiam causar algum tipo de balbúrdio, algum tipo de confusão na votação, e para respeitar, para tornar segura a votação, eles foram impedidos de entrar. E aí, quando eles não representavam mais nenhuma ameaça, que é quando a votação já tinha acabado, eles foram permitidos de entrar na Assembleia Nacional. Só que a votação já tinha acabado, e aí, tá certo que foi um membro da oposição que foi eleito, tá? Não foi um governista, mas foi um membro da oposição menos oposto ao Nicolás Maduro. Obviamente, esses mais revoltados da oposição não consideraram de verdade, né? Não consideraram legítima essa votação. Eles foram numa comunicação, né? No centro de televisão, fizeram a votação deles, que também obviamente não foi reconhecida, e nós temos hoje, de novo, dois líderes da Assembleia Nacional. Um que é reconhecido pelo Poder Executivo e outro que é reconhecido somente pelos membros da oposição da Assembleia Nacional. Na prática, pelo governo do Nicolás Maduro, hoje o Juan Guaidó não é mais nada. Percebe? Porque ele não foi eleito como novo membro da Assembleia Nacional. Tudo bem, galera? Deu para entender essa confusão? Na prática, o que a gente percebe? É uma ditadura. Tem que ser combatido, tá? A grande questão é como vamos combater essa coisa que existe na Venezuela, essa falta de democracia na Venezuela. Vocês têm alguma sugestão? Deixa nos comentários aí que eu sempre dou uma lida, quero saber qual é a opinião de vocês, o que fazer para acabar com esse problema da Venezuela. Claro que é muito simples, né? Então eu quero ver aí vocês como líderes das relações internacionais brasileiras. Belezinha? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!